Integrantes da comitiva do Brasil na China, incluindo governo, empresários e representantes de associações do agronegócio, participaram nesta semana de uma série de encontros no país asiático. O presidente Lula deve integrar a comitiva. Desde o início do ano, o governo já visitou a Argentina, o Uruguai e os Estados Unidos em missões internacionais. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também integra a comitiva, se encontrou com o ministro da Administração Geral da Aduana Chinesa e anunciou a retomada das exportações de carne bovina do Brasil aos chineses. Vai lembrar que no mês passado o governo brasileiro autossuspendeu os embarques do produto à China devido a um caso de vaca louca atípico que ocorreu em um animal no Pará. Nesta semana, os chineses também habilitaram 4 frigoríficos brasileiros para exportação e retiraram a suspensão de 2 frigoríficos que estavam embargados. Um deles, que estava sem exportar carne bovina desde agosto de 2022, e o outro, carne de frango, desde dezembro de 2021. A consultoria Atenagro revelou que os preços da arroba do boi gordo devem subir com a retomada das compras de carnes pelos chineses. Vamos conferir a análise. Cada 5 quilos de carne produzidas no mercado formal fiscalizado, 1 quilo foi embarcado para a China em 2022. Então esse é o peso, né? A hora que os chineses liberam a importação, a tendência é que os frigoríficos voltem a comprar o animal com padrão para exportação para a China. Isso eleva os preços no mercado, isso é uma pressão, né, de demanda forte, né? Claro, nós vamos ter que avaliar também qual é a força de oferta. Temos que lembrar que nós estamos num ano de baixa nos preços, né, ciclo pecuário de baixa, mas a tendência agora de curto prazo é uma reação nos preços, que já foi confirmado no primeiro dia de liberação das plantas frigoríficas a exportarem. Nós observamos aí um aumento de R$16 no preço da arroba do boi gordo paga na média das praças brasileiras. Muito obrigada, Maurício Nogueira, da Atenagro, pela análise aqui na Jovem Pan News. E a expectativa é que nos próximos dias sejam feitos novos anúncios para a cadeia do agro. Vamos até a China saber quais são as perspectivas e o saldo até o momento. Eu converso com Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Merece. Conta pra gente qual o saldo dessa comitiva até o momento. Bom, acho que até o momento, os 2 principais anúncios que nós tivemos foi a retirada do embargo das exportações de carne bovina, né? Existia uma expectativa muito grande de que isso acontecesse, a gente não sabia se ia acontecer nessa preliminar, que é a visita do ministro, ou que se seria com o presidente, e uma ótima notícia que foi a habilitação de 4 plantas frigoríficas, e que não acontecia desde 2019, a China não habilitava nenhuma planta do Brasil. Então, eu acho que do saldo que a gente teve aqui nesse início de missão, esses foram os principais anúncios. Então a gente volta a exportar carne bovina para a China. Essa é uma notícia que era muito esperada. Desde o fim de fevereiro a gente estava com a autossuspensão e na carona ainda vieram essas novas habilitações. O que isso sinaliza para você? É uma proximidade maior? É uma condição mais favorável para o setor de carnes? Inclusive na comitiva do agro, um grande número de empresários também do setor frigorífico, associações ligadas à proteína animal estão por aí, né? A proteína, os representantes do setor de proteína animal, tanto associações quanto empresários, estão em peso na comitiva, né? Na verdade, é um setor muito presente fora do Brasil. Eu acho que é o setor que acompanha mais, inclusive, essas missões empresariais, essas missões institucionais como essa que está acontecendo aqui agora. É muito positivo esse sinal. Quando acontece uma visita, seja ministerial ou seja presidencial, a expectativa é que os processos que estão em negociação se acelerem, né, para que tenham anúncios concretos para elevar a relação bilateral.
Muito bem. Agora, uma questão que chama a nossa atenção, Suemi, eu gostaria dessas informações de bastidores direto da China, é o processo de revisão desse protocolo que o Brasil tem com a China no que se refere ao autoembargo, à medida em que há uma suspeita de um caso, como foi um caso atípico de vaca louca, que não oferece risco à saúde do consumidor. Ainda assim, a gente ficou um mês sem exportar para a China. Esse protocolo vai ser revisto? Há uma possibilidade disso acontecer nessa missão? A CNA colocou isso como pauta prioritária, apresentou isso para o Ministério da Agricultura, junto com outros representantes do setor de proteína animal também. Temos uma expectativa de que haja uma sinalização do governo chinês para a abertura dessa negociação, né, dessa revisão, para que o retorno pós-embargo, pós-confirmação de um caso atípico, retorne automaticamente às exportações. Da última vez que isso aconteceu em 2021, o mercado ficou fechado mais de 120 dias, foram mais de 3 meses, e foi um prejuízo muito grande para o setor. A ideia sugerida pela CNA é que retorne automaticamente assim que sai o laudo da contraprova internacional, confirmando um eventual caso atípico, que foi o que aconteceu agora em 2023. Imediatamente no outro dia as exportações voltariam. Essa é a proposta de vocês? A proposta é que tenha pelo menos um prazo para retorno, né? Porque hoje ele não fala, o protocolo hoje não coloca prazo nenhum para retorno, só para a interrupção automática das exportações do lado brasileiro, mas não há nenhuma previsão de retorno do lado chinês. Então, assim, que seja automático ou que tenha um prazo específico, mas que tenha alguma questão, alguma expectativa determinada no próprio protocolo. Algum sinal que você tenha capturado aí na missão Brasil-China de que há condições mais favoráveis agora para a revisão desse protocolo do que haviam no passado? Sim, eu acho que há condições para se iniciar um diálogo, não sei se isso vai começar especificamente aqui, mas o diálogo entre as autoridades sanitárias chinesas e as autoridades sanitárias brasileiras está indo muito bem. Então, por isso que eu acho que é uma expectativa positiva. Muito bem. Além do setor de carnes, que foi o foco da nossa atenção nessa primeira parte da nossa conversa, há vários outros setores do agronegócio representados aí. Neste momento, há uma intenção de abertura de mercado para frutas, há intenção de abertura de mercado para sorgo, há abertura de mercado para farelo de milho e muitas outras demandas. O que está mais próximo de acontecer na sua avaliação? As negociações para abertura, para a negociação de protocolo sanitário para o início das exportações brasileiras é grande. Essas negociações acontecem há anos em alguns casos, e a troca de informações entre as autoridades sanitárias, entre os ministérios, até se chegar efetivamente na assinatura desse protocolo. Alguns estão mais avançados, por exemplo, a negociação do protocolo e para abertura do mercado de uva aqui na China está bem avançado, o gergelim também está bem avançado. Se ele vai ser aberto agora ou se, mas sem dúvida nenhuma acelera o processo, como eu falei, né? O processo negocial para abertura é acelerado na expectativa de uma visita como essa que está acontecendo agora. Então, eu acho que eu destacaria esses dois, a questão da uva, a questão do gergelim, que também está bem avançado. Você me dizia ainda nos bastidores que a sua expectativa é crescente a partir da chegada do presidente da República, Lula, que se juntará a essa comitiva nos próximos dias. Com isso, há na sua expectativa uma possibilidade de um anúncio adicional aos que já foram feitos, não só para o setor de agro, mas também para outros setores, Suemi? Exatamente, né? Assim, quando um presidente da República é a visita de mais alto nível que tem entre presidentes, então a expectativa é que sejam assinados outros acordos, em que sejam iniciados projetos, em que hajam anúncios relevantes, não só para o setor agro, mas para outros setores onde a China é um importante parceiro do Brasil. E a China, em termos comerciais, por exemplo, é o nosso principal parceiro. Muito bem, a gente vai tratar disso já já. Eu volto com você em um instante.
A China é sim o nosso principal parceiro. Dados da própria CNA indicam que a China é o destino de quase 32% das exportações do agro. Vamos acompanhar? Para quem assiste a gente pela televisão, é possível observar os principais destinos das exportações do agro brasileiro. A China aparece em primeiro lugar com 31,9%. A União Europeia em segundo lugar com 16,1%. Seguida dos Estados Unidos com 6,6%. Irã, 2,6% e Japão, 2,7%. Ou seja, a China é sim o principal destino das exportações do agro brasileiro. E se por um lado isso aparece como uma oportunidade, de outro lado, o Suemi aparece como um desafio de concentração desse mercado. Você se preocupa com esse fator? Só para a gente trazer um dado para a nossa audiência, desde o dia 23 de fevereiro, quando houve o alto embargo do Brasil no envio de carnes para a China, até agora, 23 de março, quando foi anunciada a reabertura, a arroba do boi gordo em São Paulo recuou cerca de 5%, de acordo com o CPEA, fruto dessa ausência das compras chinesas. É um risco para o Brasil essa autoconcentração? É um risco para qualquer país, né? A concentração de destinos e de produtos é um risco. Eu falo, e quando me perguntam se o Brasil deveria vender menos para a China, eu falo de forma nenhuma, a gente tem que vender muito mais. O que acontece é que a gente tem que vender mais para outros mercados também. Para que não fique na dependência tão grande de um só. Dos 159 bilhões que a gente vendeu de dólares, que o Brasil vendeu em produtos agropecuários em 2022, 51 bilhões foram para a China, que é esse valor que você colocou de 32% da participação. Então, é um risco, a gente precisa diversificar destinos, o Brasil tem potencial para isso, e diversificar produtos também. Então, os principais produtos que a gente manda para a China, então, especialmente soja em grãos, a gente está falando de carne bovina, mas soja em grãos é mais concentrado ainda aqui na China, é uma dependência, então é um trabalho a ser feito, tanto conjunto do setor privado com o governo. Muito bem, esse trabalho a ser feito, porque há pouco eu li um artigo de um economista focado em área agrícola lá na Unicamp, e ele dizia que o Brasil está se tornando cada vez mais um expert em atender os chineses. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a China fazendo outros tipos de movimentos geopolíticos, inclusive nessa semana, uma aproximação entre China e Rússia. Há quem diga que no longo prazo isso pode significar um risco para o agro do Brasil. Qual a sua avaliação, Suemi? Olha, eu acho que o agro, em termos comerciais, é muito pragmático, né? Assim, o Brasil é o principal fornecedor de alimentos para a China, então é uma relação de codependência se você colocar em alguns produtos específicos, né? E soja é o principal deles. Eu acho que a China tem uma política de aumentar a sua produção interna de certos alimentos, focados na questão da segurança alimentar, e também aumentar a sua diversidade de fornecedores, por um risco também ligado à segurança alimentar. Então a gente acompanha esses movimentos na CNA. A China solta todos os anos um documento que chama Agricultural Outlook, fazendo uma previsão de produção, de importação de produtos, dos principais produtos agropecuários daqui. Então a gente está atento a isso. Esse documento traz, por exemplo, uma previsão de redução das exportações de soja. O valor, ainda a China não tem condições de ser autossuficiente na sua produção para abastecer o que ela necessita de soja, mas já sinalizando uma desaceleração desse crescimento que a gente viu acontecer nos últimos anos, e que o Brasil foi um país extremamente beneficiado. Então, é muito importante que o Brasil trabalhe na ampliação da sua rede de parceiros comerciais tão relevantes. E isso vai acontecer aqui para a Ásia, porque o aumento do consumo dos alimentos está muito relacionado ao aumento populacional e aumento de renda. E todos os dados mundiais apontam, dados da FAO, dados do Banco Mundial, que onde se cresce, qual lado do mundo que está crescendo renda e população é aqui Oriente Médio e Ásia. Então nós precisamos ampliar nossa rede de parceiros, ampliar nossos acordos comerciais para essa região aqui. Suemi Mori, muito obrigada pelas informações direto da China, na Missão Brasil-China, trazendo as últimas atualizações para a nossa audiência na Jovem Pan News. Volte sempre, é muito bem-vinda.
Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. A gente agradece e segue em frente.